Análise BTC-USD, tempo gráfico de início de análise 1 hora. A análise de hoje eu vou trazer as operações que aconteceram do vídeo que eu lancei na semana passada, acredito que tenha sido na quarta ou na quinta-feira, na realidade, para hoje, dia 20, após a mudança de fluxo do ativo para no gráfico diário, após essa região de interesse ter sido perdida, a nossa visão ela passou a ser de venda, tanto nessa região quanto nessa região, buscando o consumo dessa liquidez dessa região do gráfico de 1 hora. E também um possível pullback no gráfico diário. Após a perca dessa região de interesse, nós efetuamos uma venda aqui nessa região. Essa venda ela foi call do BE, porque logo em seguida o ativo rompe a região que fez a mudança de fluxo. Então nós tivemos uma nova inversão de fluxo, que é o que está representado como IF aí nessa região. A partir do momento que isso aconteceu, nossa região de oferta e de interesse passou a ser a região que foi responsável pela invalidação da região de interesse. Que no caso essa era uma região de SMS, essa região de SMS ela foi perdida. Quando a região de SMS ela é perdida, a outra região ela tende a atuar, que no caso era essa região, no geral, essa região completa de demanda. A gente efetuou uma operação de compra que foi passada para vocês aqui durante o final de semana, uma nessa região, fora da região prêmio, motivo continuação de fluxo do gráfico diário, mudança de fluxo na seção asiática, onde a gente tem o consumo dessa liquidez dessa região de demanda, a perca dessa última máxima. Eu peguei uma operação de compra próxima a essa região, a fim de que o preço fosse buscar, sim, alvos mais altos, seguindo a linha de raciocínio do gráfico diário. O ativo não fez isso, travou essa operação no zero e deu continuidade ao movimento de baixa, tá? Após a movimentação de baixa, foi passado aqui para vocês, fora da região prêmio, também uma operação de compra. Essa operação de compra ela foi invalidada, a gente tomou esse stop, tá? Mas foi uma operação válida. A gente tinha uma região de desbalanceamento desse preço, que se encontra nessa região aqui completa. O ativo mitiga a região de desbalanceamento, ele falha em gerar uma nova mínima aqui, ó, e em seguida ele tem o fechamento de preço acima da última máxima, que no caso é essa região. Eu fiz uma operação de compra, o meu stop ficou abaixo da 50%, porém o ativo foi lá e pegou a região e deu continuidade ao movimento de baixa. Então no final de semana a gente tomou um stop. Quando foi no domingo, quer dizer, assim que começou próxima sessão asiática, próximo do começo da sessão asiática, o ativo toca na região de interesse do gráfico de 4 horas, que no caso é toda essa região aqui. Eu já efetuei essa compra direto, passei lá para vocês, já tinha sido passada essa compra deixa eu ver que dia, na sexta-feira eu tinha passado essa compra lá no grupo para vocês. Todas as regiões que eu efetuei operações estão marcadas com essas bolinhas aqui. Eu não gosto de deixar a operação de compra ou venda porque polui bastante o gráfico. A ideia é ter um gráfico menos poluído. Todas as setas vermelhas são regiões onde apresentam contratos da seção asiática, e as regiões de seta preta são as regiões de contratos da seção de interesse, que no caso é a seção de Nova York. A seta laranja são representados pelos contratos da seção de Londres. Então a nossa região ela foi efetiva, nossa operação, o ativo ele deu continuidade ao fluxo de alta, perdeu a região do dia, invertendo a movimentação do gráfico diário. A partir disso a gente passou a ser comprador também, tá? A gente já estava querendo comprar aqui, né? Porém o ativo estava muito longe, ele chegou aqui no domingo, a gente comprou. Então no domingo a gente ficou comprador para segunda-feira novamente. Quando foi segunda-feira foi mandado lá para a galera uma nova operação. A galera pegou a operação aqui nessa região. Eu não peguei essa operação, eu peguei, acho que foi no 15 minutos, tá? Não peguei numa hora. No 15 minutos a gente vai descer aqui agora para o 15 minutos para mostrar as operações que aconteceram no 15 minutos. Eu peguei essa operação no 15 minutos aqui, que ela aconteceu na segunda-feira, na sessão asiática. Eu esperei a abertura, ou na sessão de
de Nova York, eu esperei a abertura da sessão de Nova York. O ativo, ele inverte o fluxo quando ele deixa essa máxima, essa mínima, ele captura os contratos dessa mínima, invalidando a região de invalida a região de FGV, perdendo essa máxima aqui, tá? Então, nesse momento, eu utilizei essa antiga região de FGV para poder especular uma possível operação de compra, e o ativo deixou para mim também um presentinho aqui, que é essa região de FGV. Então, eu tenho um consumo de liquidez, FGV, perca de estrutura do gráfico de 15 minutos. No teste dessa região, eu efetuei a operação de compra aqui. A expectativa de movimento era a quebra da estrutura do gráfico de 1 hora. E o preço fez a movimentação esperada, mais uma operação efetiva, que foi passada lá para vocês. Logo em seguida, foi realizada uma nova operação aqui nessa região, pelo seguinte motivo. Após a quebra dessa estrutura, no teste da região na finalização da sessão, correto? Na finalização da sessão de Nova York, eu peguei mais uma compra aqui nessa região, a fim do rompimento dessa estrutura. Também da segunda-feira, o ativo voltou tudo, me tirou no zero. Falei, ok, vamos aguardar mais uma oportunidade. Nesse caso, como a região já havia sido testada pela sua própria sessão de interesse, a ideia era que ele desse continuidade ao movimento de alta, eu observei aqui um possível SMS, onde esse ativo ele tem essa mínima e essa máxima aí. Ele mitiga essa região de 50% e, ao invés de dar continuidade ao movimento de alta, ele falha consumindo essa liquidez aqui, ó, e gerando uma nova mínima. Então, segundo o contexto de SMS, era para essa região ter sido perdida. Porém, a minha expectativa era de alta na sessão de Nova York, então eu já sabia que eu não podia perder. Eu esperei, eu aguardei, então eu efetuei uma operação de compra aqui, ele foi, invalidou a região do SMS. Quando a região do SMS ela é invalidada, a gente sabe que a região que invalidou a falha na continuação, que no caso o SMS, ela tende a agir positivamente a favor disso. Eu peguei uma operação aqui, eu esperei o ativo virar na sessão de interesse. Então, no caso, eu tinha a abertura da minha sessão, ele deixa uma mínima, ele perde a região de abertura, e antes de perder, a gente pode observar que ele condensa a faixa de negociação do preço nessas regiões aqui, condensa a faixa de negociação, ele faz movimento de captura de liquidez, a perca de mínima, ou de máxima, desculpa, e deixa uma região de desbalanceamento do preço. Tá? Essa região de desbalanceamento eu peguei, se você for observar, ela segue a mesma linha de raciocínio dessa operação aqui, ó. Essa operação segue a mesma linha de raciocínio dessa operação aí. Então eu efetuei uma operação, essa operação eu também mandei lá no grupo, tá? Então a galera que pegou foi feliz nesse trade, eu peguei essa operação aqui, o stop real estaria com a mínima aqui, mas o stop da mínima da sessão ficaria aqui. Uma galera deixou o stop aqui nessa região, conseguiu pegar um lucro um pouco maior, eu deixei meu stop aqui, tá? E o meu alvo era o alvo da expansão de Fibonacci a partir do momento que ele toca na minha estrutura de demanda. Então, a minha máxima, a minha mínima, o meu alvo ele tá lá em 94.465. Então, a minha expectativa é que o ativo vá até lá. Olha lá, ele já tocou lá no alvo. Então o ativo já está na região de interesse, expectativa de movimento é que ele tenha agora, ele abra um espaço para uma correção, levando em consideração que, cara, isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é liquidez. Então vamos aguardar um reposicionamento do ativo. 15 minutos, essa foi a operação que aconteceu ontem, eu mandei uma outra operação para vocês, mas ela foi no GBP. Voltei a operar o S30, tá? Depois eu vou mandar a operação que eu peguei aqui. Primeiro eu vou mostrar a do GBP, que é mais viável, pois foi a operação que a gente já tinha pego. Eu mandei essa operação no gráfico de 4 horas e no gráfico de 1 hora. A gente tinha um ativo numa tendência majoritária de baixa. Ele tinha deixado algumas regiões de interesse. No caso, a minha região de interesse da minha sessão até o momento
ela era essa aqui, por mais que existisse essa região de desbalanceamento. Então, quando foi no 15 minutos, ele fez um padrão, 15 minutos, foi. No 15 minutos ele fez um padrão pra gente, a gente deixou uma operação de venda aqui, onde ele está num fluxo, numa continuação de correção, um pullback. Aqui ele falha em gerar uma máxima e gera uma mínima, correto? Então eu tinha essa região toda para eu trabalhar visando a especulação de um movimento de baixa continuação da expectativa de fluxo, de segmento de fluxo do gráfico diário. Eu efetuei essa operação de venda na sessão de Londres, tá? O motivo dessa operação é que na sessão de Londres ele consome essa liquidez, tem essa máxima perdida, logo em seguida ele mitiga a região a 50% da região. Pode observar, ó. Ele mitiga a 50% dessa região e ao invés de dar continuidade ao movimento de alta, ele falha e dá continuidade à perca de uma mínima. Eu deixei essa operação de venda aqui na 50%, acima da 50%. Do candle responsável, na 50% do candle responsável pelo consumo de liquidez, que no caso é esse carinha aqui, ó, verde. Eu deixei essa operação aqui, o stop aqui na máxima da sessão. Expectativa de continuação, o ativo foi, caiu, correto? A partir desse momento ele testou a região novamente aqui, eu não botei no zero, poderia ter colocado no zero. Quando ele voltou para baixo das 50%, da estrutura, que você tá vendo que aqui ele falhou em gerar a mínima, já era para ele gerar a mínima de vez, e aqui ele gerou a máxima, então aqui virou, porém no gráfico diário não tinha virado, então para mim não vira, só viro quando o gráfico diário me traz um novo contexto. Então quando ele voltou para baixo das 50% aqui, eu já botei no zero, ele automaticamente me tirou dessa operação. É uma operação que eu também enviei lá para a galera, então a partir desse momento a gente ficou com uma expectativa de fluxo compradora, porém a minha máxima do gráfico diário ela estava aqui, tá? Então para mim o ativo só ia reverter se ele perdesse essa máxima aqui, ele não perdeu. Eu não efetuei nenhuma operação de compra nessa região por dois motivos. Primeiro que eu tinha uma região de desbalanceamento do preço, uma região onde não houve, uma faixa de preço onde não houve negociação, que no caso era dessa mínima aqui até essa região. Essa mínima aqui até essa região que eu vou utilizar, que eu utilizei. Então eu estava visando que o ativo viesse corrigir até mais ou menos essa 50, que ele chegou lá perto, ó. Se você for observar bem, ele chega bem perto da região de interesse. Eu não efetuei uma operação de compra aqui nessa região, tá? Porque ele lá em cima eu efetuei uma operação de venda, onde eu tinha a abertura da minha sessão de sexta-feira, o ativo deu continuidade a esse movimento de baixa. Então, na sexta-feira eu tinha essa região aqui de oferta que não havia sido negociada. Então, no momento em que ele fez uma movimentação de baixa, na finalização da minha sessão eu já peguei essa operação, aonde ele deixa essa máxima, deixa essa mínima, deixa essa máxima e faz uma mínima mais baixa. Eu efetuei a operação direto, o meu stop ele não ficou na região que gerou essa máxima aqui, que é a máxima da finalização da sessão de Nova York. Eu deixei o stop na máxima da sessão de interesse da sexta-feira, que no caso era essa região. O ativo deu continuidade ao movimento de baixa, pagou aí para 2 praticamente, invalidou a estrutura de Nova York, tá? Que se a gente for observar aqui, às 8 horas da manhã, ele perde essa mínima, por mais que ele faz um sweep, né, nessa região, mas não perde a mínima da sessão de Londres. Então, fiquei atento nisso aí. A partir desse momento, a expectativa de movimentação é que a partir das 50% ele dê continuidade ao movimento de baixo. A gente tem a abertura de Nova York ontem. Ontem não, deixa eu ver que horas foi. Não foi aí. Deixa eu ver aqui. Opa, desculpa. Foi aqui que Nova York abriu. Nova York abre aqui próximo a essa região de demanda. E ele faz um movimento de sweep, uma perca de máxima, logo em seguida um novo movimento de sweep e mais uma perca de máxima. A gente tinha uma operação de compra aqui, eu não pegaria essa operação,
Mas, a partir do momento em que a minha região do dia ela é violada, aí sim, automaticamente a minha região de interesse passa a ser essa. Então, a expectativa de movimento agora, continuação do movimento de alta, foi enviada essa operação detalhada para vocês lá. Eu estou comprado no GU. Expectativa de movimento agora é que ele vá mitigar essa região lá de 1,27.544 ou então a 50% dessa região, que é correção do gráfico diário aqui, ó, próximo a 27.340, 27.260. Então, GBP USD é a visão, tá? Expectativa de alta para o GU. A ideia é que ele não perca essa mínima aqui. Essa é a ideia, que ele não perca essa mínima aí, tá? A mínima do meu dia é essa região. Então, essas duas regiões para mim, elas são importantes para que o ativo não trabalhe aqui embaixo, tá bom? Mostrar para vocês a operação que aconteceu no S30. Foram duas operações que aconteceram. Eu não mandei para vocês porque o grupo é voltado para análise somente GBP USD e BTC USD, tá? Quem sabe eu possa estar trazendo essas análises lá também de outros ativos. A gente tem no gráfico diário uma tendência majoritária de baixa, então a gente já iria buscar operações de baixa dentro dessas regiões, de qualquer região de interesse ou kill zones do gráfico de 1 hora ou de 4 horas. Então o ativo ele deixou uma região de interesse aqui na sexta-feira e perdeu essa mínima. Automaticamente os contratos estão posicionados dentro dessa região. Ele deixou uma região de FGV e uma região de uma faixa de preço onde não houve negociação. No gráfico de 4 horas isso vai ficar mais claro para a gente, essa primeira operação. Então, no gráfico de 4 horas eu tenho aqui, ó, a minha máxima da seção de interesse, a minha mínima da seção de interesse ela é perdida após uma região de condensação desse preço, onde todas essas velas elas ficam condensadas dentro desse candle vermelho. Eles não tinham tomado essa liquidez ainda dessa região de oferta, essa região de oferta que ainda não tinha tido a sua liquidez tomada, e nós tínhamos uma região de FGV que de 4 horas, está vendo que esse quadrado aqui está estendido para cima? Era para ele estar aqui assim? Ele está lá em cima porque numa hora eu também tenho um FGV, então eu unifiquei o FGV de 1 hora com o de 4 horas, tá? Mas a expectativa é a continuação de baixa independente do FGV. Então, eu tinha essa região onde ele não havia tomado a liquidez, eu posicionei a minha venda logo acima dessa região de liquidez. Essa liquidez aqui, ó. Posicionei o preço acima dessa liquidez. Foi a primeira operação de venda, o ativo já fechou com o candle falhando a continuação dessa máxima. Eu desci para 15 minutos e peguei uma operação de venda aqui. Essa operação de venda ela não foi efetiva e depois eu peguei uma outra operação de venda já no outro dia. Então a primeira operação de venda foi essa aí, que não era nem para estar aparecendo aqui. E a segunda operação de venda eu peguei aqui, ó, tá? Onde ele é acima da 50%, região prêmio. Ele aqui no 15 minutos ele tá num fluxo de alta, você pode observar que ele faz máximas mais altas. Em seguida, após a mitigação das 50, expectativa de continuação de alta ela é falha quando o ativo ele consome essa liquidez e perde essa mínima aqui. Então eu especulei a movimentação de SMS sendo efetiva visando a continuação de fluxo do gráfico diário. Então eu peguei essa operação de venda aqui, próximo a essa região, deixei meu stop aqui na região, cobrindo a região de FGV da parte de cima e o take lá embaixo. Quando ele vem aqui, ó, quando abre 8 horas da noite e ele falha em gerar uma nova mínima, né, que no caso ele gerando essa mínima aqui, você pode observar, ele gera essa mínima aqui, ele sobe e ele falha em gerar uma mínima e gera uma máxima, aqui ele já desconfigurou o contexto da minha operação. Então eu botei essa operação no zero e ele me tirou aqui, ó, próximo a umas 10, 11 horas da noite ele me tirou. Quando foi 1 hora da manhã eu estava acordado, esperei uma
uma entrada. A minha especulação de entrada, ela teria sido aqui nessas regiões de FGV, por mais que fosse bem curto aqui, eu especulei lá, mas o ativo estava só fazendo candles mais baixos, candles mais baixos, perdendo mínima. Eu falei, primeira recuperação e perca de mínima eu pego. Então peguei a operação, stop lá em cima, tá? Poderia ter ficado lá em cima, mas eu não quis fazer isso. Deixei o stop aqui na máxima do dia anterior, que é essa região aqui, onde está esse círculo. Expectativa de movimento, perca da estrutura do gráfico diário. Primeiro alvo, segundo alvo, expansão de Fibonacci, que é o alvo real. Pega da mínima até a máxima de interesse. E ele vai até lá, ó. E ele mitigou a região, foi quase até o segundo alvo, quase. E essas foram as operações que aconteceram no BTC-USD, GBP-USD, e também trouxe essa novidade aí do S30 para vocês. Tamo junto, família, é nóis. Não, deixa eu ver aqui, tem uma operação do do BTC, que ela possivelmente pode acontecer hoje. Eu queria pegar essa operação aqui, mas é um pouco arriscado, né? A gente tem o ativo criando uma região de interesse aqui nessa região, expectativa de continuação é de alta, porém, essa região de interesse ela está acima da 50% da região prêmio, que no caso é essa aqui. E uma outra observação é que no gráfico de 4 horas o ativo rompeu a estrutura do gráfico de 4 horas, tá? Que é essa estrutura aí. Então agora minha 50% do gráfico de 4 horas, ela tá aqui embaixo. Então para mim no 4 horas as minhas operações válidas elas passam a ser próximas a essa região, tá bom? Vamos aguardar aí mais um posicionamento ou alguma oportunidade surgindo hoje no gráfico de 15 minutos ou 1 hora, eu envio para vocês. Agora sim, tamo junto, família. É nóis.